Podemos sentar um instantinho. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos esta ocasião de meditar um pouco sobre esta oferta tão importante, essa experiência de fé que é o dízimo, né? Na Arquidiocese hoje é feita essa liturgia como uma forma também de conscientizar, chamar atenção, despertar nos paroquianos esse dever sagrado, né? Tem um dos mandamentos da igreja, tem os 10 mandamentos e tem os 5 sacramentos da igreja. E um deles diz pagar o dízimo segundo o costume. Então é costume dar dízimo, o contrário que não é costume, né? Se nós formos ver desde o Antigo Testamento e as leituras de hoje, né? Profeta Malaquias, segunda leitura, o Evangelho, né? Fala da prática da partilha. As pessoas partilhavam aquilo que tinham, levavam à igreja os seus dons. Muitos textos dizem que depois que Jesus fez uma experiência, a pessoa fez uma experiência do amor de Deus na vida dela e passou a seguir Jesus, inclusive com os seus bens. Então hoje nós queremos meditar, porque na igreja, vocês sabem muito bem, né? A igreja, ela não tem receita, né? Não é como uma empresa, né? Um comércio, onde tem produtos para serem vendidos, né? A igreja, ela vive da caridade dos paroquianos. Quem sustenta, quem mantém a igreja, pelo menos quem deveria, dever moral de socorrer e manter a igreja, são os paroquianos, né? Então, graças a Deus, nós temos bastantes dizimistas, né? Pessoas que amadureceram na fé. Eu sempre digo que na igreja não basta estar envolvido, é preciso estar comprometido. Por exemplo, se eu vou na igreja, posso cantar, tocar, fazer isso, aquilo, eu estou envolvido, é bom, ótimo. Mas se eu não participo, não ajudo, por exemplo, não sou dizimista, eu ainda não estou comprometido, eu estou envolvido, o que é bom também, mas ainda não me comprometi com a igreja nem com a comunidade. O dízimo é uma maneira de se comprometer. Faço outro exemplo. Se você chegar alguém na tua casa com fome, faminto, e você dizer, coitadinho, nossa, que pena, a fome, faz um discurso moralizante, eu vou rezar para você, nossa miséria. A pessoa, se você não dá um pedaço de pão, ela vai sair com fome ou as tuas palavras vai matar a fome dela? Se não der nem um pedaço, nossa, que pena, que dó, ah, meu Deus, pois é, quanta miséria. Fale menos, vai lá na tua geladeira, abra lá, pega um pedaço de pão e dá para ela, fale menos e faça mais. Isso é compromisso, isso que é se comprometer, né? Por isso que o padre fala, envolvimento é uma coisa. É bom a gente estar envolvido na igreja, é bom a gente, mas padre, eu me envolvo lá, estou envolvido em tudo, tá bom, ótimo, que bom, mas é preciso dar o passo do comprometimento. O dizimista, aquele que dá o seu dízimo, ele está envolvido e comprometido, porque sabe que o seu dízimo é fundamental. Olha as que diz as leituras, primeira leitura, profeta Malaquias, trazei ao tesouro do templo dízimo integral, para que haja recursos na minha casa. Então a primeira dimensão do dízimo é o sustento da comunidade. Vocês olham para a paróquia, né? São estruturas grandes, né? E a nossa aqui ainda é uma estrutura média, né? Mas não deixa de ser grandes estruturas, igreja grande, salão paroquial, casa paroquial, secretaria, funcionários, água, luz e tantas coisas, né? Nós temos uma estrutura que precisa ser mantida, reformas, construções. Pode ver, né? O padre está aqui há 1 ano e pouco
um ano e 6, 7, 8 meses, não ficou um mês sequer sem investir em reformas. Todos os meses, pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tudo isso para quê? É da comunidade, é de vocês. Daqui 2, 3 anos eu estou indo embora, pego minhas trouxas e a comunidade fica. Então é importante que tenha essa compreensão. A igreja é a esposa de Cristo. Às vezes eu vejo as pessoas ajudando tantas instituições, e é clube daqui, é piscina, é escola, tudo bem, ótimo. Nós deveríamos ter orgulho, alegria de ajudar a igreja, a paróquia, porque a paróquia é de Cristo. Todo bem que nós fizermos para a igreja é dele. E ele amou a igreja, viu? Ele não só estava envolvido, ele se comprometeu. Quando ele deu o seu sangue, carregou a cruz, ele mostra o que é, ele se comprometeu, fez uma aliança, um pacto. Jesus não só discursou, ele fez. E é isso que nós devemos também como paroquiano. Trazei ao tesouro do templo o dízimo, para que fazei a experiência, diz o Senhor, e vereis se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vós as minhas bênçãos com fartura. Depois a segunda leitura, carta de São Paulo, irmãos, olha aqui, cada um dê conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama todo aquele que dá com alegria. No Evangelho também, Jesus repreende os seus discípulos, que eles têm o coração duros, endurecidos. Lembra aquela passagem? Jesus está diante de uma multidão, eles estão ali cansados, o dia inteiro, sem comer, sem beber, vai chegando a noite, e os apóstolos os discípulos querem despedir o povo, para que eles vão procurar alimento, vamos despedi-los, para que eles vão nas redondezas, foi a sugestão que eles deram, eles não queriam se comprometer, vamos mandar embora, eles que se virem, que vão ali no vizinho, no povoado ali, e peça aquilo que eles precisam. E o que Jesus falou? Não, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eles não precisam sair daqui com fome, sedento e faminto, porque se cada um de vocês colocar em comum o que tem, por isso ele diz aqui, vocês tendo olhos, vocês não veem? Tendo ouvido, vocês são surdos? Não lembreis de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? O que é 5 pão para 5.000 pessoas? E ainda pergunta, quantos cestos vocês recolheram cheio dos pedaços que sobraram? E eles 12. Pois é, e Jesus continua, e quando eu reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês ainda recolheram dos pedaços que sobraram? E eles responderam, 7. E Jesus, e vocês ainda não entenderam? Então Jesus está ensinando aqui, a palavra é repartir. Quando ele repartiu, quando nós aprendemos a repartir, quando nós partilhamos, e o dízimo é partilha, ninguém passa necessidade, nem a igreja, nem aqueles que também são socorridos, porque a outra dimensão do dízimo também é a caridade, socorrer os mais necessitados, os pobres, e a paróquia, toda a nossa arquidiocese, temos a Caritas Diocesana, que faz um trabalho magnífico no silêncio, né? Até porque Jesus disse que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, e Deus que vê o que você faz, saberá te recompensar por aquilo. Deus que tudo vê, saberá recompensar a cada um de nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que essa Santa Missa do dízimo hoje sirva para nós também amadurecermos sobre esse aspecto importante. Você que é dizimista, parabéns. Você entendeu o que é ser igreja e o que é se comprometer. Você é aquele paroquiano que não apenas está envolvido,
mas você está comprometido. O que a igreja precisa, mais do que envolvimento, que também é comprometimento. Porque envolvimento é poeira. Tende a baixar, toda poeira tende a baixar. Quando eu assumo, quando eu me comprometo, daí faz todo, o que faz a diferença na vida, no trabalho, na família e da igreja, muito mais do que envolvimento, é o comprometimento. Como um pai e uma mãe que se compromete com o filho. O esposo que se compromete com a esposa, e a esposa é o compromisso que faz a diferença. Porque o envolvimento, ele envolve afetos e sentimentos. Quando eles se vão, e eles costumam ir e vir, por isso que a poeira, toda poeira tende a baixar. Então que nós sejamos assim, os fiéis comprometidos. Você que é dizimista, meus parabéns, que Deus abençoe. Você que ainda não é, Deus te convida, não é nem o padre. Palavra de Deus, primeira leitura, profeta Malaquias, ou a segunda leitura, hoje a carta aos Coríntios. Dê cada um conforme aquilo que você decidiu no coração, sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Não, eu vou dar o dízimo para receber, não. Ofereça o dízimo a Deus, para que diz a primeira leitura, trazei ao templo o dízimo, para que haja recurso na minha casa. E tendo sempre essa consciência, a igreja, meus queridos, é de Cristo. Tudo que você faz pela igreja, você faz, eu não tenho dúvida nenhuma, que no dia do nosso juízo, quando nós comparecermos diante de Deus, a caridade, o amor, o compromisso, o envolvimento, o comprometimento que nós tivemos com a igreja, que é a esposa dele, não ficará despercebida nem esquecida. Afinal de contas, Jesus deu a vida pela igreja. Então nós temos que assumir, a igreja é dele. E tudo aquilo que nós fazemos pela igreja, e o dízimo é uma maneira de comprometer-se. Aquela imagem que o padre sempre fala, né? É o pé de laranja com as laranjas. Só o pé de laranja com folha deixa uma certa assim, porque afinal de contas é da essência do pé de laranja produzida laranja. É da essência, é próprio do pé de laranja produzir laranja. Um pé de laranja que não produz laranja, tem alguma coisa errada com aquela planta, porque é da essência, é da natureza do pé de laranja produzir frutos. Então que nós assumamos o nosso dízimo. Gratidão a você que é dizimista, e você que ainda não é. Deus hoje convida você nas leituras, né? Tendes olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve. Vocês ainda não compreenderam? Jesus falando aos discípulos, o que eles precisam vocês têm, basta partilhar, repartir. Como diz, quando repartir o pão, quando repartir também, duas vezes a palavra repartir, que significa doar e oferecer. E o dízimo é isso, é um repartir, é um doar para a igreja, é um repartir com a igreja e também com os mais necessitados. Então que Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.